Você vai ver agora no Jornal da TVTC. Mulher é furtada dentro de agência bancária. 200 estudantes da FVC são voluntários no revezamento da tocha olímpica em São Mateus. E você vai ver também. Morador pede pintura em faixa de pedestre no bairro Carapina. Senadores capixabas estão entre os 55 que votaram a favor do impeachment de Dilma. Rose de Freitas compareceu ao plenário de cadeira de rodas. A repercussão entre os representantes de São Mateus na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Quinta-feira, dia 12 de maio, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. Faixas de pedestres consideradas prioritárias pela Secretaria de Defesa Social estão sendo pintadas. Um morador das proximidades do Centro de Vivência Amélia Boroto pede que a faixa de pedestre no local também seja incluída no serviço. Eduardo Santos mora no bairro Carapina há 21 anos. Ele tem um bar próximo ao Centro de Vivência Amélia Boroto, na Avenida Otovarino Duarte Santos, e alerta que a faixa de pedestres no local precisa ser pintada. Todos os horários para as crianças atravessar aqui, é muito difícil. Tem hora que eu tenho que sair daqui de dentro do bairro e dar suporte aqui para as crianças atravessar aqui, que o problema aqui é demais. Os motoristas não respeitam, entendeu? Então eu acho que eles têm que olhar isso aqui com carinho e procurar fazer uma faixa aqui melhor para poder, pelo menos, os motoristas respeitar, porque senão você vê que os acidentes aqui acontecem um em cima do outro. É motoqueiro, é carro, é criança, é todos. Entendeu? Então a gente vê isso aqui e está sensibilizando com isso aí, pedindo às autoridades competentes que eles procurem fazer alguma coisa. Durante o tempo que estivemos no local, por volta das 3h30 da tarde, identificamos pessoas com dificuldades para atravessar e carros em cima da faixa. Eduardo fez a travessia para nos mostrar como é difícil. De um lado, os carros param, mas na outra via, os motoristas seguem e ele tem que esperar mais um pouco. Um motociclista passa rapidamente, ignorando a presença do comerciante no meio da rodovia. Segundo Eduardo, a situação é ainda pior após as 5 horas da tarde. O horário mais complicado é a parte da tarde. A partir de 5 horas, 5h30, é a hora que as crianças estão saindo do colégio, porque também é horário de bico, que os carros também ficam em movimento, muitas pessoas saindo do serviço. Então junta a criançada saindo do colégio com os carros aqui na pista, aí você fica com o coração na mão, né? De tanta dificuldade para você ver e ninguém resolver nada. O secretário de Defesa Social, Niles Cashberg, destaca que faixas de pedestres consideradas prioritárias estão sendo pintadas pelo Detran há cerca de 15 dias. No momento, os trabalhos estão sendo realizados na área central da cidade. Olha, a gente pegou as ruas de maior circulação, de maior fluxo de veículos, né? Então essas ruas de maior circulação de veículos é o critério, onde circula mais veículos, mais pessoas. Então a José Tosi, a Monsenhor Guilherme Smith, a Aline Sudré, a Coronel Matheus Cunha, a Matheus Osório, a Matheus Cunha Júnior, a Matheus Fundão e a Joane Santos Neves, junto com a João 23, são as principais ruas da área central da cidade. Fora isso, existe a Dom José Dalvi, no bairro Santo Antônio, que também é uma rua importante, que também vai receber faixa de pedestre no segundo momento. Então o critério são ruas de maior circulação de veículos e pedestres, esse é o critério. Niles explica que a rodovia Otovarino Duarte Santos é estadual. No entanto, ele disse que a faixa próxima ao Centro de Vivência Amélia Boroto também será pintada. O município é parceiro do governo do estado e vai ali, perto da Praça Amélia Boroto, nós vamos ali pintar aquela faixa também até a BR-101. Isso já na semana que vem a gente faz todo esse trecho dessa rodovia, que na verdade é a Avenida Monsenhor Guilherme Smith, né? Mas é um trecho estadual, comunado com o municipal, a gente é parceiro e caminha junto. O importante é a gente dar atenção ao nosso pedestre. Segundo o secretário, a primeira etapa de pintura das faixas deve ser concluída até o dia 22 deste mês. No máximo até o dia 20, 22, essa primeira etapa é concluída. Depois a gente aguarda o Detran. No outro momento, eles vão sinalizar o dia certo de voltar ao município e fazer outras pinturas. Além das pinturas de faixas de pedestres, a Secretaria de Defesa Social realiza a reparação de semáforos em São Mateus. A previsão é que em 15 dias todos os semáforos estejam funcionando.
Há aproximadamente 20 dias, a Secretaria de Defesa Social tem feito a reparação de semáforos em São Mateus. Segundo o secretário Niles Castberg, o processo é demorado e é necessária a compreensão dos motoristas. Os trabalhos estão sendo realizados em 2 etapas. Ele diz que em 15 dias os semáforos devem estar funcionando. O próximo passo é instalar lâmpadas de LED. Nós temos a empresa contratada, que é a Sinales, que foi contratada pelo município, pelo primeiro período de 90 dias. Em 90 dias, eles precisam ajustar o semáforo, sincronizar o semáforo, ajustar o semáforo de pedestre, trocar 70% das lâmpadas para LED, né? Nós temos lâmpadas incandescentes na cidade. Então, esse primeiro período de 90 dias vai dar uma ajustada boa, melhorada boa, uns 80%. Depois dos 90 dias, conclui todo o serviço, acredito que até o final do ano, conclui tudo com a instalação da central semafórica e as últimas demandas. Então, a gente já está bem adiantado, né? Os semáforos hoje estão bem em bom funcionamento e mais uns 15 dias eles entram em pleno funcionamento. E na segunda etapa a gente consegue ter toda a iluminação semafórica, toda em LED, com economia de energia, com uma queima de lâmpada bem menor, né? Porque a durabilidade é bem maior, até porque as lâmpadas de LED são bolachas de LED, cada bolacha daquela tem 50 até 100 lâmpadas, outros tem até 200 lâmpadas, então até queimar todas demora muito. Então, é mais um investimento de iluminação semafórica da cidade que vai contribuir aí com a segurança e a vida das pessoas. Niles explica como é feita a manutenção dos semáforos. Na medida que o semáforo tem problema, a gente tem uma equipe que todos os dias, e eu pessoalmente, eu também gosto de olhar o serviço, todos os dias de manhã à tarde, eu pessoalmente, eu rodo a cidade para conferir. Então, ou a equipe vai. Detectou problema, a gente baixa uma ordem de serviço para a empresa. E ela tem 24 horas para vir ao município consertar. Então essa semana ela já tem que vir de novo, porque eu já baixei uma ordem de serviço hoje. Temos 2 semáforos queimados, alguns de pedestre também queimados. Temos semáforos fora de sincronia, né? Então, até na sexta-feira a empresa volta de novo. Então, é feito dessa forma, a gente vê o problema e envia uma ordem de serviço dentro do contrato pré-estabelecido. Se você identificar algum semáforo com defeito, pode entrar em contato com a Secretaria de Defesa Social e informar o caso. O número é 3763-1122. Se preferir, pode ir até a Secretaria, que funciona anexo ao aeroporto. Segundo o Niles, será instalada uma central semafórica. Com isso, ficará mais fácil identificar os semáforos com defeitos. É claro que daqui a 90 dias, nós vamos instalar a central semafórica. E a central, ela é automática, ela é por via internet. Então, a gente vai saber qual semáforo está queimado, está com problema, aonde que o trânsito está engarrafando. Então nós vamos instalar, já compramos a central semafórica, então ela é um sistema ligado à rede de computadores. Então nós vamos poder ver aqui da nossa sala aonde está o problema. Então a população ela vai ter um serviço melhor com a instalação da central semafórica na cidade. E veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. A previsão de períodos nublados com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Pedro Canário, o dia será chuvoso, mínima de 21 e máxima de 28 graus. E você vai ver a seguir, senadores capixabas estão entre os 55 que votaram a favor do impeachment de Dilma. Cuide da cidade que você gosta. Não jogue entulho na rua e nem em terreno baldio. O município foi notificado para se adequar à legislação federal e assinou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público. Por lei, a prefeitura não pode mais recolher lixo hospitalar e entulhos. Ela é responsável somente pela coleta do lixo domiciliar, aquele que é produzido em casa. Quem executa obras, reformas e demolições, poda árvores ou possui clínicas, farmácias, hospitais e similares, deve também fazer a destinação correta desses resíduos, contratando uma empresa especializada. Jogue limpo com a cidade, não jogue mais entulho na rua e nem despeje em terreno baldio. Providencie você mesmo a coleta. Prefeitura de São Mateus. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega.
Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Depois de mais de 20 horas de sessão, às 6 horas e 34 minutos da manhã de hoje, o Brasil conheceu o resultado da votação no plenário do Senado Federal. Por 55 votos a 22, os senadores decidiram pelo afastamento por até 180 dias da presidente Dilma Rousseff. Ainda nesta semana, a presidenta foi notificada, assim como o vice-presidente Michel Temer, que assumiu a presidência da República. Antes da votação do afastamento de Dilma, houve a fase de discussão do processo em plenário. O Senado Federal aprovou a instauração do processo de impeachment por 55 votos a 22. Foram mais de 20 horas de sessão. 71 senadores tiveram 15 minutos, cada um, para discursar na tribuna. O painel registrava 78 parlamentares na casa no momento da votação, embora no plenário poucos acompanharam toda a sessão. Jornalistas brasileiros e estrangeiros movimentavam o Senado, repercutindo os discursos a favor e contra o impedimento. Antes da votação, o então advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também discursou. Ele teve 15 minutos para fazer a defesa de Dilma Rousseff. Instaurado agora o processo, Dilma Rousseff fica afastada por até 180 dias. Tem início nova fase na comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da Casa. A sessão será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Devem estar presentes pelo menos 41 senadores. A votação é por maioria simples de votos. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto, mas se aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que marca uma data para o julgamento. No momento, os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar, são necessários votos de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Depois do período de até 180 dias, se Dilma Rousseff for condenada, ela é automaticamente destituída do cargo e fica 8 anos sem poder exercer função pública. Então, Michel Temer assume em definitivo a presidência da República até o fim do mandato. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB, votou pela admissibilidade do impeachment de Dilma, reafirmando que a presidenta afastada cometeu crime de responsabilidade fiscal. Leciona Brossac, antes de tudo, que o interesse maior do impeachment é proteger o Estado e não punir o delinquente. Uma vez afastado, o governante do seu cargo, o processo já não tem mais sentido algum e não prosseguirá. O que motiva o processo é o governante que gera erroneamente a coisa pública e sua condenação não tem caráter de pena, visando apenas que ele deixe a gestão. Bebendo dessa fonte, retiramos a lição de que o impeachment tem forte ingrediente político e só avança na medida em que o governo que transgride os bens constitucionalmente protegidos por sua figura se distancia da sociedade. Também representante do Espírito Santo, o senador Magno Malta é um dos maiores defensores do impeachment no Senado e ele confirmou o voto a favor do parecer do relator Antônio Anastasia. Com as pedaladas que ela fez, ela teve a possibilidade de dar legitimidade ao seu discurso no processo eleitoral, quando dizia, esse Aécio ou essa Marina, se chegarem ao poder, vão aumentar juros, vão aumentar taxas, vão acabar com o Bolsa Família, vão acabar com o Pronatec, vão cortar dinheiro da educação.
tudo que ela fez no dia seguinte, após ganhar as eleições, com um maquiado orçamento, fruto das pedaladas fiscais. O mundo entenda que esse país tem ordenamento jurídico. Um dos momentos que chamaram a atenção na votação da abertura do processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff foi a presença da senadora Rose de Freitas. Ela compareceu ao plenário em cadeira de rodas e com dificuldades para falar por causa do recente episódio de ameaça de AVC que sofreu. Ela pediu ao presidente do Senado, Renan Calheiros, para ler o discurso escrito por ela. Hoje não posso me comunicar, mas não preciso da minha voz para falar a todos, pela gentileza do presidente do Senado. O Brasil, o povo brasileiro e o povo do meu estado, o Espírito Santo, sempre foram prioridades da minha luta e dos meus ideais. Na política, nunca me afastei do caminho da luta que busca construir uma vida melhor para o nosso povo. Hoje temos à nossa frente, em nossas mãos, a difícil decisão de afastar ou não a presidente da República eleita para governar o nosso país. O marasmo político e econômico em que nos encontramos gera crise de desconfiança, inércia e o esgotamento. O nosso país merece mais de todos nós. Temos de reagir dignamente diante das dificuldades dos brasileiros e nos unirmos nessa hora de luta por um Brasil justo, solidário e sem corrupção. Escolho a esperança como caminho. Escolho lutar sempre ao lado do povo e pelo meu país. Senadora Rose de Freitas. E no próximo bloco, os deputados Dr. Jorge e Freitas comentam o afastamento de Dilma e dizem o que esperam do governo de Michel Temer. Você vai conhecer também a lista dos novos ministros. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende os requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Seja um profissional disputado na MMG Informática. Cursos básicos e avançados de informática, manutenção de computadores, web designer, auxiliar administrativo, operador de computador, secretariado e outros. Certificado reconhecido em todo o país e garantia de aprendizagem. E mais, recarga de cartuchos e toners, manutenção de máquinas fotográficas digitais, notebooks, monitores LCDs e MP3. MMG Informática, conectando você ao futuro. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. E voltamos a falar do afastamento de Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer na presidência da República. O deputado federal Jorge Silva, do PHS, que votou a favor da abertura do processo de impeachment na Câmara, enalteceu a decisão dos senadores.
momento histórico da política nacional e um momento importante. Entendo eu que grande parte da crise política a qual nós viemos passando durante todos esses últimos meses se encerra aqui. Tá? Porém, ainda temos um gargalo do ponto de vista político, que é a escolha do novo presidente da Câmara. Isso é importante para que o futuro presidente tenha a governabilidade, possa aprovar projetos importantes para fazer com que o Brasil volte a crescer. Tá? Não tenho dúvida que o momento por que passamos é um momento difícil e que o presidente Temer enfrentará momentos difíceis. Um momento em que nós temos cerca de 11 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, um momento em que nós temos uma inflação acima de 10%, um momento em que o país se encontra em plena recessão e aqui na nossa região, agravando toda essa situação, nós temos uma crise hídrica sem precedente, que com certeza está gerando grandes problemas para a população aqui da região norte do estado do Espírito Santo. Então, nós esperamos que o presidente Temer faça a escolha certa dos seus ministros, construa uma equipe de governo para que possa realmente colocar esta locomotiva chamada Brasil no trilho, gerando emprego e renda para a população brasileira, fazendo com que essa nação realmente volte a sorrir. O deputado estadual Freitas, do PSB, disse que não acredita que a presidenta afastada consiga reverter a situação no julgamento que ocorrerá no Senado. Uma vez concluídos os trabalhos e votado pela permissão e avanço do processo, monta-se agora uma Câmara processante, e até agora era uma comissão especial, e agora é uma Câmara processante, e dentro de 180 dias, eu não tenho dúvida nenhuma, que talvez até num tempo menor, estará concluído o segundo impeachment em 25 anos no país. A minha expectativa é que é uma transição, mas que foi cumprido a sentença para quem infringiu e atentou contra a lei de responsabilidade fiscal. Pelo menos em 2 crimes. O primeiro crime é gastar mais do que arrecada, está estabelecido para os executivos municipais, estaduais e federal que não se pode gastar mais do que arrecada. E a presidente Dilma gastou muito mais que arrecadou no ano de 2015. O segundo crime e o segundo atentado contra a lei de responsabilidade fiscal foi para cobrir essas despesas que foram feitas além das receitas, foi pegar créditos com os bancos públicos, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil e com o BNDES e tomar esses créditos sem autorização do Congresso Federal, o que é crime de responsabilidade, é um atentado contra a lei de responsabilidade fiscal. Nosso vice também responde a processos. A composição do Ministério, ora colocada para a sociedade brasileira, não oferece segurança. No meu ponto de vista, não poderia ter um único ministro nessa composição que respondesse a processo, principalmente na Operação Lava Jato, e a gente observa que tem pelo menos uns 4 ministros nomeados que respondem a processo na Operação Lava Jato. Então, no meu ponto de vista, é legítimo, é constitucional o vice tomar posse, uma vez que tem uma sentença para a presidente, então ele já tem legitimidade constitucional, mas não tem legitimidade popular. E a legitimidade popular seria construída e será construída a partir da composição desse ministério e das primeiras ações que serão levadas para o Congresso votar. E o presidente interino Michel Temer definiu no final da tarde de hoje a equipe de governo. No total serão 22 ministérios. Confira a lista dos novos ministros. Gilberto Kassab assume como ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Raul Jungmann como ministro da Defesa. Romero Jucá, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Gedel Vieira Lima, ministro-chefe da Secretaria de Governo.
Sérgio Etchegoyen foi definido como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Bruno Araújo é o titular do Ministério das Cidades. Blairo Maggi assume o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Henrique Meirelles é o novo ministro da Fazenda. Mendonça Filho assume como ministro da Educação e Cultura. Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil. Osmar Terra, Desenvolvimento Social e Agrário. Leonardo Pitiani é o ministro do Esporte. Ricardo Barros ficou com a pasta da Saúde. José Sarney Filho assume o Ministério do Meio Ambiente. Henrique Alves retorna ao Ministério do Turismo. José Serra foi escolhido para ministro das Relações Exteriores. Ronaldo Nogueira de Oliveira, ministro do Trabalho. Alexandre de Moraes, ministro da Justiça e Cidadania. Maurício Quintela assume o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Marcos Pereira é o novo ministro da Indústria e Comércio. Fabiano Augusto Martins Silveira, ministro da Fiscalização, Transparência e Controle, ex-Controladoria Geral da União. E Fábio Osório Medina assume a Advocacia Geral da União. E retornando ao Norte Capixaba, um destaque policial. Uma mulher foi vítima de furto dentro de agência bancária em Pedro Canário. A repórter Paloma Tomás tem as informações. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 39 anos teve o celular roubado dentro de uma agência bancária no centro de Pedro Canário. Segundo a vítima, o roubo aconteceu depois que ela colocou o aparelho no compartimento próximo à porta giratória. O autor do crime foi identificado por meio das câmeras de segurança. O gerente da agência se propôs a disponibilizar as imagens para a vítima, que foi orientada a procurar o DPJ de Pedro Canário para que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. 200 estudantes da Faculdade Vale do Cricaré são voluntários no revezamento da tocha olímpica em São Mateus. A seleção foi feita durante reunião realizada no auditório da FVC para a apresentação dos principais pontos do extenso protocolo do Comitê Olímpico Internacional, que deve ser cumprido por todas as cidades que recebem o revezamento. De acordo com o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Frank Cardoso, foram mais de 200 inscritos, a maioria estudantes do curso de Educação Física. A vice-campeã brasileira de judô, Stephanie Santos Souza, de 14 anos, e o desportista J. Barbosa, que também participarão do revezamento da tocha, estiveram presentes na reunião. Em São Mateus, serão 47 condutores da tocha olímpica, sendo 11 em Guriri e o restante nos demais bairros, com uma cerimônia de 8 minutos no Porto e concentração numa estrutura a ser montada na Praça Anchieta, defronte às ruínas da Igreja Velha. Agora à noite aconteceria um simulado da passagem da tocha olímpica por São Mateus, com o objetivo de testar o aparato de segurança no trecho entre o Centro de Vivência Amélia Boroto e a Igreja Velha. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal tvtc.com.br. Clique em vídeos. TVTC, a televisão da gente. Obrigado por sua atenção. Uma boa noite para você.